Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 25 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versos 25 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou perante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Podemos tomar assentos em nome de Jesus. Eu sou grato a Deus por estar nesta noite na sua presença. E eu gostaria de meditar junto com os irmãos sobre o que Deus faz na nossa vida, como Ele nos guia. O Senhor nosso Deus, a partir daquele momento que nós temos um encontro com Jesus Cristo, a partir daquele momento que Ele nos chama para perto de si, Ele passa então a nos guiar. E o objetivo de cada um de nós termos aceitado esse chamado, termos nos colocado, reconhecido que Jesus Cristo é o Salvador, é porque nós esperamos algo mais do que as bênçãos que podemos alcançar aqui neste mundo. A razão, o motivo da salvação é vivermos uma vida direcionada por Deus, uma vida baseada na sua palavra e com um objetivo de um dia estar nos céus com o nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, então Ele começa a nos dirigir. E no decorrer da mensagem nós vamos ver e vamos ter esta percepção que Deus tem guiado os nossos passos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Lembra como você estava há uns anos atrás, quando você não servia a Deus, quando você ainda não tinha reconhecido Jesus Cristo como Salvador da sua vida? O que você passava, quais eram os caminhos que você trilhava, o que você ouvia, o que você participava? Não houve uma mudança? A partir daquele momento que nós reconhecemos Jesus Cristo? Na minha vida houve, eu creio que na vida de todos os nossos irmãos também houve esta mudança, porque nós a partir daquele momento deixamos Jesus nos conduzir. Não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. É Ele quem nos dá a direção, é Ele quem nos dirige, que nos guia, é Ele que nos livra das ciladas que são colocadas diariamente na nossa vida. Diariamente na nossa vida são colocados abismos para que nós possamos cair, mas Ele nos guia, Ele tira daquela direção daquele abismo, porque nós deixamos Ele conduzir a nossa vida. E nós vemos aqui que Paulo
Todos conhecem como foi aquele momento glorioso em que Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, Jesus Cristo o toma para si, e ele passa a ter um encontro com o Senhor Jesus, e ele então começa a fazer a obra do Senhor, ele começa a levar a mensagem do Senhor aos gentios. E no capítulo 16, aqui ele vai fazer, terminando o 15, ele vai fazer a sua segunda viagem missionária. E diz a palavra de Deus que ali sai ele e Silas. E quando nós entramos no 16, em Derbe e Listra, ele encontra ali também Timóteo, que era um crente, e ele então resolve levar Timóteo consigo nesta viagem. E então eles empreendem uma viagem missionária, a sua segunda viagem missionária. E diz a palavra de Deus no 16, no verso 6, que passando pela Frígia e pela província de Galícia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de levar a palavra naquele lugar. E quando eles chegaram em Mísia, estavam em Betínia, mas o Espírito lhe não permitiu. Por que será que às vezes o Espírito Santo, Jesus, não deixa nós fazermos algo que intentamos fazer? Ainda que seja para o bem da obra, ainda que seja por algum motivo plausível, fazemos os planos e às vezes não é permitido. E ficamos às vezes frustrados porque não conseguimos o intento. Ficamos frustrados porque não conseguimos realizar aquele intento que nós colocamos no nosso coração. Oramos para que aquilo acontecesse, mas muitas vezes não é permitido. E nós às vezes nos frustramos. Mas nós devemos entender que quando o Espírito diz não, é não. Quando o Espírito Santo não permite que aconteça alguma coisa na minha vida, eu tenho que entender que se eu sou guiado pelo Espírito Santo, se eu sou guiado por Jesus, vai acontecer aquilo na minha vida que eu quiser, mas será no momento de Deus, não é no meu momento. E às vezes nos frustramos, não, mas por que isso não está acontecendo? Por que agora eu estou orando e Deus não fala? Mas eu quero te dizer que quando Deus se cala, Ele está trabalhando para que aquilo possa acontecer de uma outra forma, de um outro momento, para que você seja realmente beneficiado. Para que a obra do Senhor seja beneficiada da forma que Ele quer. Porque às vezes nós queremos fazer, mas não é o momento. Nós não estamos preparados para aquilo lá, para aquele momento, para fazer a obra do Senhor. Então Deus impede que aquilo aconteça, para que Ele possa nos preparar melhor, para que então possamos fazer a obra do Senhor. Porque andamos guiados pelo Espírito. E nós vemos então que Paulo e Silas e Timóteo, eles são impedidos de levar a cabo aquela viagem. Então, eles têm uma visão em Troade para que um anjo chamando que passasse a Macedônia e ajudasse. Guiados por Jesus, guiados pelo Espírito. Quando o Senhor chama para uma obra, ainda que você esteja com o seu coração em direção a uma certa situação, mas se o Espírito te chamar, se o Espírito te ordenar, nós devemos seguir, porque somos guiados pelo Espírito. Então Paulo tem à noite aquela visão, e então eles partem ali para Filipos, e chegam num determinado local ali, e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, ela estava ali, mas deu crédito à sua pregação, ela foi batizada, a sua casa também foi abençoada, não é? E aconteceu que um dia eles saíram pela manhã para orar, guiados por Deus, e saíram para orar. E diz a palavra de Deus que uma jovem veio ao encontro deles, o qual, adivinhando, ela dava lucro aos seus senhores. Todos nós, os irmãos, conhecem a história. Essa jovem,
Ela era uma escrava e seus donos auferiam lucros pelas adivinhações que ela colocava. E ela, seguindo Paulo e a nós, colocava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez muitos dias. Mas Paulo, um homem guiado pelo Espírito, um homem direcionado por Deus, ele se incomodou com aquela situação. Perturbou-se, e voltando e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Às vezes, na nossa trajetória, pessoas falam algumas coisas, e até nós às vezes imaginamos que é de Deus. Temos que estar atentos, porque às vezes são pessoas que não são de Deus, e estão falando isso para te levantar o ego, para fazer com que nós às vezes pensamos: eu sou mais eu sou tal. E quando nós somos dirigidos pelo Espírito, então nós podemos fazer como Paulo e repreender o inimigo. Paulo então, ele repreende o inimigo ali, o demônio daquela moça, e isso causa um furor muito grande nos seus donos, que agora, como a moça ia dar lucro para eles, não tinha como mais. Então eles foram encarcerados. E chegamos aqui no ponto que nós lemos. Foram presos Paulo e Silas, 2 homens de Deus que saíram em viagem missionária, que saíram para fazer a obra do Senhor, que saíram com o coração aberto, que saíram sendo direcionados pelo Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a voz de Deus, caíram numa situação como esta e foram ali encarcerados. Aí nós podemos pensar: mas por quê? Eles estavam fazendo a obra de Deus, eles não estavam em pecado, mas eles foram aprisionados. E diz a palavra do Senhor no verso 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Muitas vezes na nossa vida, nós não chegamos a ficar presos, não. Ainda não chegou a esse ponto no nosso país. Não sabemos até quando teremos a liberdade, mas ainda não chegou a esse ponto. Mas muitas vezes passamos por dificuldade, por alguma situação, em que sabemos que só Deus é quem pode nos dar o livramento. Paulo e Silas aqui estavam nessa situação. Eles não tinham ninguém que pudesse os defender. Naquele lugar eles não tinham ninguém que pudesse interceder para que eles fossem libertos. Mas direcionados por Deus que eram, eles então começaram a cantar e a orar. Perto da meia-noite, o momento mais tenebroso do dia, perto da meia-noite, onde todos estão no escuro, onde todos estão às vezes dormindo, ali estavam os servos do Senhor, oravam e cantavam hinos a Deus, porque independentemente da situação que eu e que você passamos, atravessamos, nós não podemos deixar de adorar a Deus. Nós temos 1000 motivos para adorar ao Senhor. Como eu disse no início do culto, o fato de nós respirarmos, acordarmos neste domingo e podermos encher o pulmão e respirar, oh, que glória que é, que maravilha que é, saber que Deus nos deu o fôlego de vida, isso já é um motivo muito importante para que eu e você, nesta noite, viéssemos aqui adorar e bendizer o nome do Senhor, aleluia.
São muitas situações que nós passamos. Às vezes uma enfermidade que nos tira os nossos sonhos, às vezes. Nós somos crentes, servos do Senhor, guiados por Deus, mas nem sempre aquilo que projetamos, como já disse, dá certo. Nem sempre aquilo que nós colocamos, muitas vezes até no papel, acontece. Mas não acontece porque você não merece, não. É porque Deus não permite. Nós não podemos questionar a Deus porque não aconteceu. Se não aconteceu é porque não era para acontecer. Porque Ele guia a minha vida, Ele guia a sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Paulo e Silas estavam ali, em uma dificuldade muito grande, mas eles não deixavam de adorar ao Senhor. Eles não deixavam de adorar a Deus porque eles sabiam que de uma forma ou de outra, Deus faria algo. Deus nunca nos deixa sem resposta. Deus não deixa os seus servos sem conhecer as coisas que estão acontecendo. De uma forma ou de outra, Deus dá o escape. De uma forma ou de outra, Deus nos tira daquela situação incômoda muitas vezes. É que o problema que nós queremos, primeiro não queremos passar por qualquer tipo de problema. Segundo, quando entramos num problema, queremos sair rapidamente, mas tudo tem o seu tempo. É naquele momento que nós estamos sofrendo, passando por alguma adversidade, é que nós aprendemos. É naquele momento que nós chegamos mais próximos de Deus. É naquele momento que nós nos esvaziamos de nós mesmos e começamos a deixar tudo nas mãos do Senhor, para que Ele faça a obra na nossa vida. Com Paulo e Silas não foi diferente. Eles estavam ali, perto da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E o Senhor, amados, nós servimos a um Deus que responde a nossa súplica. Nós servimos a um Deus que está atento a cada ato da nossa vida. Nós servimos a um Deus que do alto dos céus Ele olha e conhece a minha vida, conhece a sua vida. Aonde eu não consigo chegar, aonde um médico não consegue chegar, Deus Ele chega ali porque Ele é o nosso Criador, aleluia. Então Ele responde àqueles que buscam a Ele. E diz a palavra de Deus que eles estavam ali cantando, aleluia. Eles estavam ali orando. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. O poder da oração. O poder da oração é algo que nós não conseguimos. A nossa mente não consegue entender o poder da oração. Nós temos vivido nesses últimos dias experiências do poder da oração. Nós temos visto testemunhos a cada dia do poder da oração. Embora muitos acreditam até que Deus não responde mais, há pessoas que entendem que às vezes orar, para que orar? Mas Paulo e Silas, eles estavam aqui orando e cantando e orando. E nós também não podemos fazer diferente, nós temos que continuar cantando, orando ao Senhor, aleluia, buscando, aguardando a resposta de Deus. Ainda que a resposta não venha como você imagina. Mas se ela for de Deus, receba, aleluia. Mas se ela for de Deus, receba com gratidão a Ele, aleluia. De repente sobreveio um grande terremoto e os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Poder da oração. E diz a palavra de Deus ainda. Acordando o carcereiro, vendo as portas abertas, ele ficou desesperado. Ele achou que agora ele estava perdido, pois os presos teriam todos fugido. Mas Deus, Ele tinha um plano.
na vida daquele carcereiro e na vida da sua família. Assim como Ele tem um plano na minha vida, na vida da sua família. E Deus às vezes permite você passar por algum período difícil, mas não se preocupe, o plano de Deus, Ele não apagou. O plano que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, está de pé. Basta nós continuarmos andando no caminho dEle, direcionados por Ele, aleluia. Aquele plano que Ele tem lá no princípio para a minha vida, de uma forma ou de outra vai acontecer, se eu estiver no seu caminho. Se eu for direcionado por Ele, deixar Ele guiar a minha vida. A todo tempo Ele está querendo guiar a minha e a tua vida. É que às vezes nós, aleluia, por fato de sermos às vezes desobedientes, queremos sair da direção dEle. E quando saímos da direção dEle é difícil. É a mesma coisa de você estar dirigindo para um lugar que você não conhece. Hoje nós temos o Waze. E às vezes eu sou desobediente. O Waze fala, vai por aqui. Eu falo, não, mas por aqui não vai dar certo. E vou por outro lugar. E quebro a cara. E na nossa vida espiritual é assim. Deus está falando, vai por aqui, meu filho. Vai por aqui, minha filha. E às vezes nós queremos, não, vou por aqui. E aí, chega lá naquele lugar, você não consegue. Chega um determinado ponto que você não consegue caminhar mais. Porque saiu da direção de Deus. Paulo estava na direção de Deus, passou por aquilo, porque Deus tinha um plano, que através da vida desses homens, que saíram fazer a obra do Senhor, através da vida deles, existia uma família aguardando, existiam vidas preciosas para o Senhor, aguardando a bênção de Deus. E cada um de nós precisamos ter em mente, que nós somos um canal de bênção para aquelas pessoas que estão próximos a nós. Aqueles que estão mais próximos a nós é a nossa família, e nós temos que ser um canal de bênção para essas vidas. Muitas vezes nós falamos de Jesus, muitas vezes nós falamos do que o Senhor pode fazer, não falando daquilo que Ele pode dar materialmente, não. O nosso principal objetivo é falar que Jesus Cristo salva. E nós falamos, e às vezes a pessoa não dá crédito, não se preocupe, continue falando. Você é canal de bênção na sua casa, você é canal de bênção na vida das pessoas que cercam você. E pedindo luz, o carcereiro saltou para dentro, todo preocupado, e perguntou, o que eu preciso fazer? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É simples. Você está aqui adorando ao Senhor. Talvez na sua casa ficou o seu pai, a sua mãe, ou seu filho, seu esposo ou sua esposa, eu não sei, que não serve ao Senhor, que está fora da casa do Senhor. Mas você nesta noite crendo no Senhor, aleluia, certamente de alguma forma você vai ser bênção na vida dele ainda ou na vida dela, para que eles possam chegar a Jesus Cristo também. Uma coisa é certa, não desista, mantenha-se na direção de Deus. Mantenha-se sendo guiado por Deus, sendo guiada por Deus. Não deixe jamais de falar que Jesus Cristo salva, muda a vida do ser humano. Para um pecador muito grande, segundo a ótica humana, existe sempre um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Para Jesus não há dificuldades. Para Jesus não há impossível. Não limitemos o poder de Deus. Às vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós achamos que aquela pessoa que está ali caída, embriagada ou drogada não tem solução. Tem sim. Tem, porque o nosso Deus é todo poderoso, todo o poder está em suas mãos.
Ah, mas aquela enfermidade que meu familiar está passando não tem saída. Tem sim. Deus ainda não deu a última palavra vem dele. Enquanto ele não der a última palavra, continue buscando, continue, aleluia, levando palavra de conforto, aleluia. Continue levando uma palavra que a pessoa possa entender que Jesus Cristo tem poder para salvá-lo, que Jesus Cristo tem poder para curar a enfermidade. Paulo e Silas passaram por dificuldade. Paulo e Silas passaram por momentos difíceis, mas no tempo certo, no tempo de Deus, as cadeias caíram, as portas foram abertas e eles continuaram a fazer a obra do Senhor, aquilo que Deus queria. As famílias que estavam prontas para receber a palavra de Deus através dos seus servos. Por isso, eu digo nesta noite que nós precisamos manter-nos com os ouvidos atentos à voz de Deus, sermos guiados por Ele. Se eu me manter sempre guiado por Ele, nunca eu sairei do seu caminho, eu nunca cairei em armadilhas, o diabo não conseguirá me deter, ele não conseguirá derrubar a minha família, ele não conseguirá acabar com o meu ministério, se eu estiver na presença de Deus, sendo guiado por Deus. E quando nós somos guiados, nós ouvimos a sua voz. Que nós possamos, embora não entendendo aquele momento que estamos passando, embora muitas vezes no íntimo, até questionando, mas que nós possamos entender que a vontade de Deus, ela permanece na nossa vida. Que a vontade de Deus, ela precisa permanecer na nossa vida. E nós precisamos andar guiados pelo Espírito de Deus. Onde quer que estivermos, temos que entender que estamos sendo guiados por Deus. E se Deus falar, não vá por esse caminho, não vá. Não vá. Talvez se Paulo e Silas não tivessem obedecido a voz de Deus, poderia ter sido uma catástrofe, mas eles ouviram a voz do Senhor. Que a igreja de Jandira, os meus irmãos, junto comigo, nós possamos sempre estar ouvindo a voz do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficarem em pé nesse instante, em nome de Jesus. Eu não sei qual o motivo em seu coração que tem talvez tirado até mesmo o seu sono. Eu não sei se você já chegou nessa situação de questionar a Deus, por quê? São muitos porquês na nossa vida. Mas nessa noite eu quero orar com você. Quero orar com os irmãos. Eu não quero orar pelos irmãos, eu quero orar com os irmãos. E cada um de nós levantemos um clamor aqui pela nossa família, por aqueles que não podem hoje estar aqui, ou por motivo de uma enfermidade no corpo, ou quem sabe uma enfermidade na alma, não sei. Mas Deus sabe, e Ele conhece o meu e o seu coração, e o coração dessas pessoas também. Vamos orar por eles? Eterno Deus e Pai, na Tua presença, meu Senhor, nós falamos, Senhor, aqui a Tua palavra nesta noite, direcionados por Ti, ó Deus. Pai, eu quero nesse instante, Senhor, apresentar a Tua igreja aqui presente, os Teus filhos, Senhor, que venceram esta semana, que venceram, Senhor, toda a dificuldade, que venceram, Senhor, os momentos difíceis, e quem sabe mesmo se arrastando, puderam chegar aqui na Tua presença nesta noite.
vieram aqui, Senhor, para adorar e bendizer o Teu nome, para prestar o culto de adoração, independentemente da situação que se encontravam, eles aqui vieram, Senhor, para adorar o Teu santo nome, para louvar o Teu santo nome, porque eles sabem no seu íntimo que aqui é o lugar de adoração, que aqui é o local onde nós chegamos entristecidos, mas conseguimos sair daqui alegres no Teu Santo Espírito. É aqui, aleluia, que nós recebemos dos céus o conforto para nossas almas. É aqui que nós recebemos a cura para as nossas enfermidades. É aqui que nós recebemos a orientação de como devemos proceder. É aqui que nós podemos ouvir a Tua voz. É aqui que o Senhor ordena a bênção. É aqui, aleluia, que o Senhor tem falado conosco nesta noite. E eu apresento, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Eu apresento os familiares de cada um, a nossa família, Pai, aqueles que estão fora da Tua casa. Oh, meu Deus, nesta noite, abre as janelas dos céus. Oh, meu Pai, que Teu Espírito Santo possa ir até eles, meu Senhor, e convencê-los, meu Pai, que Tu és o Salvador da humanidade, que Tu és o Salvador do homem, que Tu és aquele que pode mudar a situação, que para o Senhor não há impossibilidade, que o Senhor é aquele que continua salvando, continua curando, continua batizando no Espírito Santo, e em breve, e em muito breve, voltará a buscar a sua igreja para levar consigo, aleluia. Oh, Senhor, eu Te peço uma bênção sobre cada um, meu Pai, que cada um dos Teus filhos nesta noite possam sair daqui com o coração, aleluia, oh, meu Deus, transbordando, aleluia, do Espírito Santo, e cada um dos Teus filhos possam sair daqui nesta noite, oh, meu Deus, conscientes que foram visitados por Ti, que eles possam sair daqui nesta noite, que eles possam sair daqui nesta noite direcionados por Ti, Senhor, que a vida possa cada dia estar na Tua presença, direcionados por Ti, ouvindo a Tua voz, fazendo a Tua vontade, aleluia, acima de tudo, que nada venha, Senhor, atrapalhar a caminhada dos Teus filhos, que eles possam estar, Senhor, a cada dia, meu Pai, aos Teus pés, pois é aos Teus pés que nós encontramos a bênção, pois é aos Teus pés, Senhor, que é o melhor lugar que um homem pode estar, é aos pés de Jesus. Pai querido, nós suplicamos a Tua bênção sobre os Teus filhos, e se tiver alguém aqui nesta noite, Pai, que entrou com alguma enfermidade, que entrou com alguma dor nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus, Te pedimos, Senhor, aleluia, e Te agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Que Deus possa continuar falando aos corações através do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor.